gentileza, coloca a mão no seu coração, vamos falar com Deus neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, mais um privilégio de estarmos aqui, Senhor, na sua casa, te buscando, querendo, meu Pai, nos aproximar cada vez mais do Senhor. Eu peço, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha passar do teu sangue sobre cada um de nós, meu Pai, sobre as mentes, sobre os corações. Corações, meu Pai, que ao longo desse dia talvez tenha tido situações, entristecido, tantas lutas, meu Pai, que todos nós temos que enfrentar. O mundo enfrenta muitas lutas, o justo também enfrenta muitas lutas, mas pela sua misericórdia, meu Pai, nós temos o Senhor que nos dá graça, o Senhor que nos dá esperança, nos dá alegria. Nós, meu Pai, através da sua misericórdia, não somos zumbis, Senhor. Não somos tantos que se acostumaram e aceitaram viver uma vida medíocre, pequena, infeliz, maçante. Mas graças à sua misericórdia, Senhor, nós podemos sonhar. Graças à sua misericórdia, nós podemos crer, meu Pai, crer no amanhã, crer, meu Pai, no mais tarde, porque nós temos o Senhor. Então eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida, te agradeço por cada alma que está aqui, cada pessoa, Senhor, que está nas igrejas, cada pessoa que está pela igreja virtual, que o Senhor possa alcançá-las, meu Deus, de forma extraordinária, que o Senhor possa levantar o seu povo, que o Senhor levante, Senhor, mais homens e mulheres cheios de unção, de espírito, de autoridade, de sabedoria. Que o Senhor possa nos levantar, meu Pai, como o nome desta reunião, que o Senhor possa nos levantar e nos sustentar com grande força, grande poder, grande autoridade e grande caráter, Senhor. Porque não adianta, Senhor, nos levantar se nós não tivermos caráter, se nós não tivermos estrutura para nos manter naquele lugar, meu Deus. Quantos que até sobem, Senhor, mas não têm base e desabam, e grande é a sua queda, mas que cada um aqui, Senhor, persiga isso, a sabedoria para falar as coisas certas, para se envolver com as coisas certas, a sabedoria para temer o Senhor, a sabedoria, Senhor, para priorizar aquilo que é prioridade nas nossas vidas, para dar importância àquilo que de fato é importante nas nossas vidas, que é o Senhor. Então abençoa o teu povo, Deus. Abra as mentes, os corações, abra portas, abençoa a obra das mãos de cada um. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nós queremos vencer, nós queremos crescer, mas nada disso vai acontecer se não estivermos alinhados à sua vontade. Então que o nosso desejo, meu Pai, todos os dias da nossa vida seja o desejo de te agradar, seja o desejo de te obedecer, que como o Senhor mesmo fez a oração, que não seja feita a nossa vontade, mas a sua, Senhor. Eu te peço, tem misericórdia de nós, nos perdoa por falhas, pecados, erros, imaturidades, atitudes que tivemos, meu Pai, ao longo deste dia, que tenhamos caído em setas malignas, meu Pai, e desequilibrado, e falado bobagens, e tido atitudes imaturas, meu Pai, que o Senhor nos perdoe, para que nós não tenhamos aqui barreiras, meu Pai, com o Senhor e nem com ninguém, Senhor. Porque o Senhor não pode operar num reino dividido, o Senhor não pode operar num coração dividido, o Senhor não pode operar numa empresa, numa família dividida, Senhor. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos ter maturidade, Senhor, acima de tudo. Porque nós sabemos, Senhor, que quem tem que amadurecer somos nós. As nossas emoções serão eternas crianças. Então que o Senhor nos dê visão, nos dê graça, nos dê força, nos dê discernimento, para que venhamos a tomar as melhores decisões em nome de Jesus. Fala profundamente aos corações, que possamos sair, meu Pai, dessa segunda-feira muito mais abençoados do que quando entramos, que possamos ver aqui, meu Pai, testemunhos poderosos de vida, de crescimento, de prosperidade, de vitórias, meu Pai, porque o progresso é felicidade. Se nós temos progresso, nós temos felicidade. Se nós somos felizes, é porque temos visto o progresso, Senhor. Progresso com solidez. E esse progresso é aquele que o Senhor está no negócio,
nas áreas, nos sonhos, nos projetos. É aquele que o Senhor é o nosso líder, o nosso cabeça, é aquele que nos lidera nos nossos passos. Assim nós seremos felizes, Senhor. Eu te peço, abençoa essa noite, abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, que enfrentou os seus desafios para estar aqui nessa noite, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas que estão por um justo motivo, Senhor, que estão acompanhando pela transmissão, que o Senhor possa abençoar cada uma delas em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida, pelas bênçãos e por essa grande oportunidade. Muito obrigado, amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de conquista está sobre mim e eu estou conquistando a minha terra prometida. Você crê nisso? Graças a Deus, assim será em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus. Pode sentar um minutinho, por favor. Ou vários minutos, na verdade. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos também. Em nome de Jesus. Fala comigo, por favor. Sabedoria. Sabedoria. A coisa mais importante que nós precisamos adquirir na nossa vida é sabedoria. Mas, infelizmente, muitos ainda não acreditam nisso. Estão preocupados em adquirir muitas coisas e se esquecem do principal. Muitos, infelizmente, têm negligenciado aquilo que é o mais importante na nossa vida. A palavra me diz exatamente isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Peça, o Senhor vai dar. Porque com sabedoria eu aprendo a pensar certo. Fala, eu aprendo a pensar certo. Fala comigo, por favor. Com sabedoria eu sei conduzir os meus negócios. Com sabedoria eu sei liderar a minha família. Então, com sabedoria, nós resolvemos a nossa vida. Mas muitos estão atrás de muitas coisas, menos de sabedoria. Aqui em Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, o temor a Deus me ensina a ser sábio. Então, o humilde é o que persegue a sabedoria. Porque o humilde, ele está aberto. O humilde, ele quer acertar. O humilde, ele quer obedecer. Ele não quer ter razão. Ele não quer fazer do jeito dele. O humilde, o temor do Senhor me ensina a sabedoria. E para obedecer, eu preciso de humildade. A humildade antecede a honra. Porque eu estou plantando honra, eu estou honrando a palavra de Deus, eu estou honrando os princípios do Senhor e, consequentemente, eu vou colher honra. Então, a sabedoria vem de conhecer a Deus através da sua palavra. Então, eu te pergunto, o que é que você tem pedido? O que é que você tem perseguido? Você tem buscado por uma casa, você tem buscado por dinheiro, você tem buscado ser um coluna, né? Um Eliaquim, aquele que Deus levanta e sustenta, um coluna no reino, administrar grandes coisas, está certo, é justo, é direito seu, está certinho, mas e buscar sabedoria? Será que nós temos buscado o mais importante que vai nos levar a tudo isso? Às vezes a gente está focado assim, eu quero um aumento de salário, eu quero ocupar um cargo importante, eu quero ser o vendedor número 1 da minha empresa, mas eu tenho buscado sabedoria? Eu sempre gosto de lembrar que Salomão mostrou a sua sabedoria mesmo sem ele saber. Quando no momento que ele poderia ter pedido qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Então muitos pedem por um casamento, muitos pedem por uma promoção, mas justamente por não ter sabedoria, a pessoa estraga tudo.
a pessoa estraga, ela sabota tudo aquilo que é bom. Porque uma pessoa sem sabedoria, ela não tem filtro, ela fala na hora errada, ela age na hora errada, ela faz planos errados, ela se envolve com pessoas erradas, ela faz sociedade com pessoas erradas, por quê? Porque falta sabedoria. Então veja a importância fundamental disso. E somente o Espírito Santo nos mostra o que é verdadeiramente ser sábio. Porque o Espírito Santo, quando ele habita na nossa vida, a gente tem um padrão. A gente tem como Davi. O Espírito Santo falava, ele foi cortar o manto de Saul, o Espírito Santo tocou nele. Não passa daqui. Então, o Espírito Santo nos dá os limites, mas para isso a gente tem que estar alinhadinho, né? Então, sabedoria é falar a coisa certa. A palavra nos ensina, se eu não tenho nada de bom para falar, eu fico quieto. Eu até engano, porque eu sou sábio. Então, se eu não tenho nada para falar de bom, fica quieto. Se é só notícia ruim para falar, se é só crítica construtiva para falar, fica quieto. A sabedoria me ensina a falar a coisa certa e também a ouvir a coisa certa. Eu não quero ouvir fofoca, eu não quero ouvir más notícias, eu não quero ouvir tragédia, eu não quero ouvir o que o outro está fazendo, o que o outro fez de errado. Eu quero saber da minha vida. Porque falar e ouvir as coisas certas erradas me trazem um espírito. A palavra diz que as boas notícias, um mensageiro que chega com as boas notícias, eles revigoram os ossos, ele dá energia para a pessoa. Mas pensamentos ruins, sentimentos ruins, é como câncer para os ossos. Vai envenenando a vida da pessoa. Então cada um de nós teve, e às vezes tem ainda, lá os seus momentos de tolice. Mas o que a gente precisa perseguir é essa linha de sabedoria. Davi, um grande exemplo. Davi é um homem espetacular, que a gente não precisa nem ficar falando muito dele. Mas olha só, no momento de ociosidade, de distração, ele foi tolo, se envolveu com a Betseba e trouxe tragédia para a casa dele. Adão, um outro exemplo. Adão ouviu as orientações de Deus, mas ele foi insensato, ele foi tolo também, quando ele foi na onda da Eva. E a palavra nos diz, lá em Provérbios 8, leia esse provérbio depois, a partir do 22, veja que coisa mais linda. Ela nos ensina que a sabedoria, ela é viva, a eternidade da sabedoria. A sabedoria está em Cristo. A sabedoria não é uma virtude que a gente tem. A sabedoria é a presença de Cristo nas nossas vidas. Então nós precisamos buscar essa sabedoria, e isso é o primeiro passo para viver a vida abundante que o Senhor nos prometeu, quando a gente persegue Jesus, quando a gente tem um cabeça, que é Cristo. Então quando eu persigo a coisa certa, eu persigo o padrão do Senhor Jesus, aí eu vivo a vida plena que Ele me prometeu. Aí eu tenho progresso. E é o que nós já falamos várias vezes, o progresso é o quê, pessoal? É igual felicidade. Fala, progresso é felicidade. Tem como ser feliz com uma vida que não sai do lugar, é parada, é monótona, é chata, sempre a mesma coisa? Sim ou não, pessoal? Não. Então, quando você tem progresso, você não se motiva, você começa a ver a sua saúde melhorar, a sua imagem melhorar, o seu casamento melhorar, os seus negócios melhorarem, a sua vida espiritual melhorar. Isso não te traz alegria? Ó, eu estou no caminho certo, isso está bacana, não é assim, pessoal? Sim ou não? Então, o progresso, ele é igual à felicidade. Ninguém é feliz estagnado. Aquela pessoa que fala, né? Não, ter dinheiro para pagar as minhas continhas tá bom, mentiroso. Mentira, ninguém é feliz assim, todo mundo quer mais. Aí que vem a sabedoria, para eu ter a ambição certa e não a ganância. Para eu ter sonhos corretos, projetos corretos, uma visão aberta, ampliada, e não apenas desejos egoístas e mesquinhos.
Então a gente pode pedir muita coisa e até receber muita coisa, mas sem sabedoria, aquilo que era para ser bênção se torna maldito. Por que muitos pedem um casamento? Casamento não é bênção, sim ou não? Mas por que tem tanto divórcio então, pessoal? Responda para mim. Porque falta o quê? Falta o quê? Falta sabedoria. Porque o casamento é para ser bênção. Mas a pessoa não tem sabedoria, ela vai lá e vai se divorciar, porque ela é tola, ela é carnal, ela é almática. Por que muitos começam a prosperar, a crescer, sair de um estágio da vida, de tanta privação, Deus começa a abençoar, abrir portas, tal, mas ela não busca sabedoria, ela vai lá e se endivida, ela gasta mais do que tem. Nossa, mas Deus está abençoando. Mas você não tem sabedoria, vai fracassar. Então eu volto a te fazer a pergunta: você costuma pedir mais por dinheiro ou por sabedoria? É importante a gente ter essas respostas. Porque ter dinheiro não é o mais importante, sabedoria é o mais importante. A gente já falou sobre isso. O problema das pessoas não é falta de dinheiro, é falta de mentalidade. Tanto que quando a gente vê, você deve ter visto já isso em algum exemplo, de pessoas que são muito bem-sucedidas numa área, eles falam que eles preferiam ter essa cabeça quando eles eram mais jovens do que o dinheiro deles naquela época. Quem já viu algo do tipo? Levanta a mão para mim. Todo mundo já viu. Porque é exatamente isso. Se ele tem a cabeça certa, ele constrói aquilo 10, 20 vezes. Mas se ele não tem a cabeça certa, ele pode ter bilhões. Como a gente já viu aí, a pessoa ganhando na Mega Sena 300 milhões e ficando pobre depois de 3 anos. Como que ela consegue isso? Eu não sei. Como que ela consegue gastar tudo isso? Eu também não sei. Mas a prova é que tudo é possível àquele que crê. Ele queria gastar, ele quis gastar, ele creu que ele ia desfazer de tudo aquilo, porque é uma crença. Quando a gente não tem sabedoria, a gente tem uma crença, a gente não pode ser abençoado que a gente logo se sabota. Quando não tem sabedoria, quando nós não curamos feridas na nossa alma, a gente é tolo. A gente quer ostentar, a gente quer mostrar para os outros, e a gente faz as piores escolhas e se mete em problemas. E a gente vive nesse tempo de pessoas tolas. As pessoas não sabem lidar mais com as outras, são pessoas estúpidas, ignorantes, fracas, passivas, que aceitam qualquer coisa, que reclama de tudo, não faz por onde, mas reclama de tudo. Que são guias cegos, quer ensinar o outro, mas a vida dele não sai do lugar. Pais que são levados pelos filhos, crentes, que são guiados por opiniões de ímpios. Pessoas que valorizam muito mais as suas próprias vontades do que a vontade de Deus. Pessoas que ainda amam muito mais a sua própria vida do que a Cristo. Que não estão dispostas a carregar uma cruz, a morrer para si mesmas. Que não são humildes, e nós precisamos de humildade, porque sem a humildade não tem sabedoria. Olha aqui em Provérbios 15:33. De novo, o temor do Senhor, vamos juntos, o temor do Senhor, para reforçar, o temor do Senhor ensina a sabedoria. Então eu quero aprender a sabedoria, eu começo pelo temor. Vamos juntos, e a humildade antecede a honra. O orgulhoso, ele é tolo. O orgulhoso, ele não tem honra. Veja um exemplo, por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi muito sábio quando ele recebeu a orientação de Jetro, porque ele teve humildade. Jetro foi falar para ele, Jetro não foi lá amaciando o pelo, veja bem, deixa eu dar uma dica para você. Ele chegou na lata com Moisés e falou: Moisés, o que você está fazendo é errado. O que você está fazendo está errado.
Moisés, se ele fosse um mimizento como muitos nos dias de hoje, ele podia se dar uma de coitadinho, de vítima. Pelo amor de Deus, Jetro, como é que você fala isso para mim? Eu estou aqui o dia inteiro nesse sol, em pé, ouvindo esse monte de problema do povo. Como é que você fala que eu estou fazendo errado? Eu estou aqui dando a minha vida. Não é assim que muitos fariam? Ia dar uma de coitado, de vítima, mas ele foi humilde. Olha, verdade, Moisés, ele tinha acabado de começar na liderança, apesar de já ser mais velho. Jetro era um homem experiente e estava de fora. A gente, quando está fora, a gente vê coisas que quem está lá na lida, muitas vezes não está vendo. Aí ele falou, tá bom, vamos ver que a gente melhora aí. Vamos dividir aqui a responsabilidade e tal, e os casos mais difíceis, traz para mim. Foi humilde. Um exemplo de quem não foi humilde, o Caim. Caim não teve sabedoria. Ao invés dele entender como, deixa eu melhorar, o Senhor mesmo disse, se você não fizer certo, você não vai ser aceito? Então faz certo, meu. Não, ele viu como muitos veem. Foi rejeitado, foi atacado. Estão me atacando, estão me acusando, aí já levanta as espadas, né? já se arma todo. Isso é tolice. Aqui em Provérbios 4:5 diz assim, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras. Fala comigo, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então, como é que eu vou ter a sabedoria e entendimento? Como o Senhor ensinou quem, pessoal? O ano de quem? Da unção de quem? Misericórdia. A gente está na unção de quem? Então, o Senhor falou o que para ele? Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste, ou seja, não deixe de meditar, não deixe de declarar as palavras do livro dessa lei, nem de meditar nelas de dia e de noite, só assim você prosperará e será bem-sucedido em tudo que você fizer. Ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida. Ó, aqui, ó, repetindo, ó. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então, como é que eu vou ter sabedoria e entendimento? Como é que eu vou saber lidar com os problemas, com as emoções, com as dúvidas? Como é que eu vou saber lidar com os nãos? Como é que eu vou saber lidar com as questões que nós nos deparamos todos os dias? Não se esquecendo das minhas palavras. Não se esquecendo da palavra de Deus. Viu como a gente se esquece rápido, pessoal? Por um segundo você esqueceu que a gente está no ano de Josué. Então a gente precisa estar muito atento, senão a gente está sendo roubado. A gente acha que está vendo e está ouvindo, mas muitas vezes a gente está só ouvindo um barulhinho de rádio, igual aqueles tiozinhos que ficam na pracinha, com radinho de pilha, no meio de trânsito, de ônibus, de gente falando. É claro que ele não está entendendo o que está falando lá, mas ele está com barulhinho. Ou quando a gente está querendo distrair a cabeça, você bota lá alguma coisa para tocar, mas aí você nem está ouvindo. Então, muito cuidado. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Muitos estão vivendo situações porque se esquece da palavra. Se esquece de rebater com a palavra. Se esquece de responder com a palavra. Já parte para uma outra linha. Não abandone a sabedoria. Fala comigo, e ela o protegerá. Ame-a, vamos juntos, ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, qual é o conselho da sabedoria, pessoal? Procure obter mais sabedoria. Então a sabedoria é tão sábia que ela fala, busca mais de mim. Ela é tão sábia, você busca mais. Quanto mais sabedoria, melhor vai ser para você, porque ela vai te proteger, ela vai te cuidar de você. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, um enfeite, uma marca em você. Todo mundo vai ver, essa pessoa é sábia. Sua cabeça, sobre a sua cabeça, e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Olha aí, um pai falando com o seu filho. Rapaz, obedece.
Eu não quero ter que te colocar de castigo, eu não quero te corrigir, eu não quero que você passe por isso, eu não quero que você tenha essas consequências. Faça o que eu digo, aceita o que eu digo, é tão mais inteligente. Quantas vezes que o nosso pai, nossa mãe falou isso para a gente quis dar uma de eu sei, deu uma de Sansão, né? Não, eu sei o que é melhor para mim. Com 14 anos, com 15 anos, todo mundo tem essa fase, né? Mas o importante é que passa, mas alguns não passam. Passa só a idade, mas não passa a mentalidade. Então a sabedoria, ela vai me proteger, ela vai me dar discernimento. O que eu faço? Como eu respondo a isso? Como eu faço para sair dessa situação? Eu vou para a sabedoria, eu vou para a palavra. Com sabedoria eu não vou me envolver com as coisas erradas. Com a sabedoria eu não vou fazer negócios que vão me causar prejuízo. Por quê? Porque eu tenho sabedoria. Perceba uma coisa. Atente isso para a sua vida. Será que tem coisas que você vive caindo nas mesmas coisas? Vive repetindo as mesmas situações? Coisas vivem acontecendo com você? Você vive tendo problema no seu trabalho? Pessoas vivem traindo você? Pessoas vivem criticando, falando mal? Mas quando é uma pessoa, até pode ser que não gostou, né? Mas 2, 3, 5, 10, todo mundo. E você está errado, está certo? Todo mundo está errado? Tem algo estranho aí. A não ser que você seja Noé, que está todo mundo errado e só Noé é certo, a gente precisa pelo menos parar e refletir. Por quê? Por que minha esposa, meu marido, por que meu filho, por que o meu chefe, meu colega de trabalho, por que todo mundo vai nessa linha, fala para mim isso, eu não quero escutar. Será que não está faltando sabedoria aí? E eu estou caindo nas mesmas coisas, eu continuo me envolvendo com as pessoas erradas, eu continuo me endividando, eu continuo sendo lesado, eu continuo caindo em golpes. Por quê? Obviamente está faltando sabedoria. Mas se eu for sábio, eu não vou cair nessas coisas, porque o que a gente acabou de ler aqui? Ela o protegerá, ela cuidará de você, ela cuida de mim. Então, com sabedoria, eu não vou fazer sociedade com pessoas erradas. Com sabedoria, os meus negócios não vão acabar mal. Com sabedoria, eu não vou ter prejuízo. Por quê? Porque eu sei qual é o caminho. Eu sei quais são as direções. Eu vou dedicar autoestima, eu vou dar importância para ela, vou dar grande valor à sabedoria. Olha só aqui no 19:8, Provérbios. Quem obtém sabedoria, fala comigo, ama-se a si mesmo. O que é amar a si mesmo? É se valorizar. Você se valoriza, você não se sabota, você não se maltrata. Muitas pessoas se maltratam, se prejudicam. Não pode começar a ganhar um dinheiro que ela vai lá dar um jeito de gastar, de perder. Não pode começar a ajustar a vida sentimental, que ela vai lá e estraga com tudo de novo. São pessoas autossabotadoras. Então, quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Quem aconchega a inteligência, prospera. Então, o que busca a sabedoria, ele é inteligente, ele se ama, ele se valoriza, ele não quer derrota na vida dele, não quer mais sofrimento, ele aprende com a primeira. Ele vai na linha de Davi, não vai na linha de Saul. Saul se arrependia, pedia perdão para Davi e voltava a perseguir ele, jogava outra lança nele. Então, vai entender. Davi não. Davi ele aprendia. Ele não quer viver perdido. Ele não quer viver mais estressado. Ele não quer mais ficar tomando as mesmas decisões, fazendo as escolhas erradas. Provérbios 3,13, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que ouro. Nossa, mas prata é tão bacana, ouro é tão importante, mas a sabedoria é muito mais do que isso. A sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela.
O que a gente tem desejado? O que você tem desejado mais? Será que tem sido a sabedoria? Porque a palavra está me falando que não tem nada que se compara. Nada se compara à sabedoria. Ah, quero isso, quero aquilo. Não, você tem que querer. A palavra me ensina isso. Ó. Se eu quiser ser uma pessoa feliz e abençoada, eu tenho que querer primeiro sabedoria. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Não é porque não tem luta, não. É porque como a pessoa tem sabedoria, ela busca fazer as escolhas certas. Então ela não teme o futuro. Ela não teme o retorno daquilo, porque ela tem sabedoria. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então veja, os caminhos de uma pessoa que é sábia são caminhos de paz. Ela não vive com medo de baterem na porta dela, ameaçarem ela, ligarem para ela, cobrando ela por conta de mau caratismo, por conta de escolhas erradas, por conta de pessoas erradas. Não, ela teve sabedoria, ela fez as escolhas certas. Ela pode ter problemas, pode ter situações para resolver, mas ela não está perdendo a paz por conta de coisas erradas que ela fez. Ela pode ter sido tola, mas não um mau caráter, por exemplo, que vai lá e cai e pede dinheiro para a pessoa errada e faz negócio com a pessoa errada e promete coisa para a pessoa que não deveria quebrar um compromisso, que é gente que não aceita, mas aí fica naquela aflição, aí muda de celular, muda de endereço. Então eu preciso da sabedoria para fazer essas escolhas certas. Infelizmente, muitos acabam só envelhecendo, ficando enrugado, de cabelo branco, mas sem sabedoria. Por quê? Porque não quer perdoar. Uma pessoa que não perdoa é tola. Uma pessoa que não perdoa, tem um coração amargurado, ela não tem sabedoria. É igual a pessoa que fuma. Você pergunta para a pessoa, você não sabia que cigarro faz mal? A pessoa vai falar que ela sabe que faz mal, mas ela continua. É a mesma coisa. A pessoa sabe que está errado, a pessoa sabe que está no erro, mas ela continua insistindo. Esse é um bom exemplo para a pessoa trazer para a própria vida. Às vezes a gente fala, não, porque eu ainda não estou preparado, eu não consegui ainda perdoar, eu não consegui isso. É a mesma coisa, você pergunta para a pessoa que fuma. Mas você não sabe que está errado? Mas eu não consigo, eu fumo desde os 10 anos, dos 15 anos, e também, mas você não sabe que mata, você não sabe que pode dar câncer, né? Mais cedo ou mais tarde vai aparecer algum problema aí e tal. Eu sei, mas um dia eu faço, um dia eu vejo, um dia eu paro. É a mesma coisa. Não, um dia eu perdoo, não, um dia eu vou ver isso, não, um dia eu trato isso. Não. Tudo bem. E as pessoas vão perdendo tempo. E as pessoas só vão se aproximar, como é gostoso você estar perto de uma pessoa sábia. As pessoas vão se aproximar de nós à medida que nós nos tornamos sábios. É tão gostoso, né? Ouvir uma pessoa sábia, conviver com uma pessoa sábia, ela só tem palavras positivas, ela corrige com amor, o que ela fala, ela vai discorrendo, né? Palavras de sabedoria, mas o tolo é chato. O tolo só reclama, o tolo tem barreira com todo mundo, o tolo está sempre elegendo alguém para ter ódio, ele está sempre com ódio de alguém. Aí a pessoa termina os dias sozinhos, não atrai as pessoas, mas repele as pessoas, porque não tem sabedoria. São pessoas complexadas, são pessoas imaturas, não é difícil, até para corrigir. O sábio, quando ele é corrigido, a palavra diz que ele ama a pessoa, mas o tolo, ele odeia. A palavra diz, não corrija o tolo, porque ele vai te odiar. Mas se você corrigir o sábio, ele vai te amar.
puxa, obrigado, viu? Não estava vendo, foi bênção para mim. O tolo, ele vai ver, não, você está me atacando, porque você também faz isso, você também fez desse jeito, porque lá em 1982 você também teve essa atitude. Ou seja, nossa, você até cansa, né? Nossa, por que eu fui fazer isso? Não devia ter começado, né? Então, nós precisamos analisar tudo isso. Não permanecer mantendo um padrão que a gente está vendo, repetidas vezes, as mesmas coisas, os mesmos resultados. Então, por que eu continuo com os mesmos resultados? Porque eu continuo com as velhas crenças. Porque uma pessoa com sabedoria, ela tem segurança. Ela não vive ofendida, ela é prática, ela não é envolvida com pessoas fofoqueiras, ela não quer saber da vida de ninguém, ela quer cuidar da vida dela, ela quer ser bênção na vida das pessoas. Então ela busca isso, eu quero progredir, tenho sonhos grandes, eu quero olhar para frente, eu não quero ficar olhando para trás. E problema a gente sempre vai ter, mas com sabedoria a gente tem entendimento do que fazer e como fazer. Então a gente precisa buscar a sabedoria, curar as nossas feridas, saber lidar com as pessoas, saber lidar com os seus colegas de trabalho, saber lidar, para que aquele ambiente seja um lugar abençoado, saber lidar com a minha família, para que aquela família seja abençoada, porque é o que a gente fala direto, a pessoa só dá o que ela tem. Então, o que nós temos oferecido? Nós temos mostrado amor, integridade, sabedoria. Mas se a pessoa não tem sabedoria, o que vai fazer? Vai sair tolice só, vai sair estupidez, vai sair ignorância. A palavra nos diz, nada se compara à sabedoria. Nada é mais valioso e importante do que a sabedoria. Porque dinheiro sem sabedoria vira uma tragédia, vira um fiasco. Então essa é a coisa mais importante. Porque a sabedoria me leva a ter paz. Ela traz vida para quem a abraça. Aqui em Provérbios 24 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, fala comigo, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ok? O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então o sábio tem discernimento para tomar as decisões, ele sabe dizer não. Ele não faz qualquer negócio a qualquer preço. A sua casa, o seu conhecimento, pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então sua casa se enche do que é precioso e agradável. Então a casa dele tem paz, tem sabedoria. O sábio tem força, o sábio tem vida, o sábio tem energia, o homem é sábio, ele é poderoso. Quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então não é uma pessoa desanimada, não é uma pessoa pesada, infeliz. Ela tem vida, tem energia, tem disposição para fazer, porque ela tem esperança. Provérbios 2:11, o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Que é o que a gente acabou de ler. O sábio, ele é protegido, ele é guardado. Ele não fala bobagens, ele não passa vergonha. Ele sabe o tempo das coisas, ele não responde à tolice dos outros, ele não se mete em coisas erradas, em negócios errados, com pessoas erradas. O bom senso vai me guardar. E o discernimento protegerá. Então ele é protegido e guardado, porque ele tem bom senso. 1 Coríntios 12:8, pelo Espírito, fala, pelo Espírito. Então, pelo Espírito. O que acontece quando a gente tem o Espírito Santo? A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, olha só, pelo Espírito Santo, nós recebemos sabedoria, conhecimento. Então, o primeiro Espírito é o da sabedoria. Estar em Cristo é ser sábio. Colossenses 1:9, por esta razão,
desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Fala comigo, entendimento espiritual. Fala comigo, inteligência espiritual. Entendimento, inteligência espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira, fala comigo, de maneira digna. Deus quer que a gente viva uma vida abençoada, uma vida digna. Não uma vida cheia de aflição, cheia de ameaça, cheia de estresse, cheia de angústia. Não, vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Deus quer que a gente frutifique. Não que a gente seja um galho seco, mas que frutifique. Crescendo no conhecimento de Deus. Então nós precisamos de sabedoria para ter inteligência espiritual, porque sem inteligência espiritual, a pessoa não vai ter inteligência emocional. E sem inteligência emocional, é uma pessoa que é estúpida para a vida. Quantas pessoas, infelizmente, quanta falta de inteligência espiritual tem muitas pessoas, que elas são levadas por doutrinas mentirosas, doutrinas religiosas, e a pessoa vai se colocando numa situação tão ruim. A gente vê tanto isso, infelizmente, né? As pessoas aí vêm comprando, achando que estão comprando bênção, né? Compra objetos, esperando que aquilo vai dar vitória na vida delas. Tem tanto lugar assim, infelizmente. Mas quando eu tenho inteligência espiritual, sabedoria, eu sei discernir com clareza, eu não sou enganado. Eu não vou ser ludibriado, enganado, eu sei, a palavra está falando isso. Não vou viver dessa maneira, eu vou viver de maneira digna. Eu não vou ficar correndo atrás de um amuleto aqui, um amuleto lá, um amuleto acolá. Eu não vou viver assim, eu vou viver de maneira digna. É isso que Deus quer de nós, que a gente tenha uma vida abençoada. Aqui em 2 Crônicas 1 diz assim: Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Fala comigo, dá-me sabedoria e conhecimento, ok? Para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou a Gibeão diante da tenda do encontro para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro, tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Olha só, isso é administração, pessoal. Isso aqui não, porque eu vou lá, eu vou comprar 12.000 cavalos. Isso daí valia muito dinheiro, então foi a administração dele que foi ganhando recursos, administrando bem, para que ele pudesse ter essa frota. Olha só, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos. Daí era um tanque de guerra para a época. Era uma força só de cavalos.
com cavaleiros. Então, ter cavalos e cavaleiros fazia muita diferença numa batalha. A força, a agressividade, a agilidade, tudo fazia diferença. Então, olha só, a prosperidade. A prata era desvalorizada, não valia nada a prata, porque ficou muito comum. O ouro começou até, a moedinha achou no chão, achou o ouro aí, deixa, tem muito aí. Ou seja, um povo próspero, um povo abençoado. Então, buscar sabedoria agrada a Deus. E por buscar sabedoria, Salomão conquistou tudo aquilo que ele nem tinha pedido. Olha só, quando nós temos a sabedoria para pedir a coisa certa e Deus se agrada no nosso coração, é o que Jesus nos ensina. Busca pela única coisa que importa e todo o restante vai ser suprido. É só a gente ter um foco na coisa certa. Então, buscar sabedoria vai nos abrir portas de modo extraordinário. E como é que nós buscamos a sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria, pessoal? Temer a Deus. Então, é temer, é obedecer, é priorizar, é valorizar as coisas de Deus. É se envolver. Então, quando a bispa fala daquela rotina da manhã, muitas pessoas, infelizmente, nunca têm tempo para Deus. Nunca tem tempo. Está sempre corrido, ocupado, cansado, não tem tempo para orar, não assiste os programas, não lê a Bíblia, não está na igreja, não valoriza os cultos, não valoriza os propósitos. Isso aqui entre nós é algo seríssimo. A bispa mesmo já nem fala mais esse tipo de coisa, daí já é uma cultura, já nem se toca mais nesse assunto. Ninguém aqui passa culto. Então, se às vezes vocês não veem alguém, não me vê, ou o Fer, ou o Bispo Anderson, ou alguém, algum pregador, saiba que é quando nós estamos a serviço da obra, suprindo alguma necessidade da obra. Porque aqui todo mundo sabe. Passa um culto uma vez, passa um culto a segunda vez, a terceira você não tem mais o culto. A terceira já vai para outra pessoa. Por quê? Porque tem que dar honra àquilo que tem valor. Então a pessoa ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para buscar Deus, ela está cansada para ler a Bíblia, ela está cansada para estar na igreja, mas ela fica lá, na internet, no celular, no Instagram, no Netflix. Aí ela tem tempo. Aí ela não melhora no trabalho dela, porque ela não tem tempo para estudar, ela não tem tempo para ler um livro, ela não tem tempo para fazer um curso, mas ela tem tempo para ficar no celular, ela tem tempo para fofocar, ela tem tempo para reclamar, ela tem tempo para um monte de coisa, menos para aquilo que importa. Então é muito sério isso. É muito sério. Se nós não tivermos o valor da coisa certa, a gente vai buscar tudo na tolice. Eu quero dinheiro. Eu quero a morte dos meus inimigos. Eu quero riquezas. Rapaz, pede sabedoria, que você vai ter todo o resto. Porque Salomão, por ter sabedoria, ele soube administrar as coisas. Ele soube multiplicar as coisas. Ele soube ser bênção na vida das pessoas. E o povo ficou abençoado, o povo ficou próspero. Tanto que não era para o Salomão que era sem valor o ouro. Era para o próprio povo, de tanto que teve aquele tempo de muita prosperidade no reino. Então, para todo mundo foi bênção. Porque quando tem um administrador guiado por Deus, o povo é abençoado. Mas quando é guiado por outras coisas, é o que você deve estar vendo aí no seu dia a dia, conversando com as pessoas, ouvindo parente. Olha quanta coisa, quanta empresa que está indo embora, quanta empresa que está fechando. Olha quanta notícia ruim. Se nós não estivermos debaixo do esconderijo do Altíssimo, não tem para onde correr. Por isso que a gente tem que buscar. Buscar que você se levante, que você progrida, que você prospere, que você seja uma coluna, que você seja uma bênção. Porque o diabo vem com as distrações, o diabo vem com os desânimos, aí vai secando as suas forças, vai drenando as suas energias.
E tudo vai se perdendo, porque a pessoa se envolve com as más notícias, com noticiários, com colegas, com coisa na empresa. Ah, mandaram um embora, mandaram outro embora. Será que vai ser minha vez? A pessoa começa a se envolver com um monte de coisa. Por quê? Porque não está envolvido com a coisa certa. 1 Reis 3:4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser, eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai, servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta em seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Fala comigo, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha aí, como a gente precisa ter humildade, dependência do Senhor. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno. Nem sei como sair, nem como entrar, não sei. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, fala comigo, um coração cheio de discernimento. Me dá, Senhor, um coração com discernimento, porque eu não sei nem sair nem entrar, não sei. Por onde eu vou? Eu sou um jovem, não sei o que fazer. Me dá discernimento para governar o teu povo e um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Fala comigo, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu, e darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei a você o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, veja que isso é uma repetição em vários lugares. O caminho é esse: obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho, mas olha só, ele não esqueceu. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Então veja, Salomão fez antes aquele sacrifício de 1000 holocaustos, chamou a atenção do Senhor. Depois teve o sonho com o Senhor, fez o pedido e foi lá e ainda agradeceu. Então veja o coração que Salomão estava naquele momento. Ele queria agradar a Deus. Ele reconheceu, Senhor, eu não sou nada. Eu sou um menino, eu sou inexperiente. Se o Senhor não for comigo, eu vou fracassar, eu vou errar, eu vou prejudicar as pessoas. Então me dá sabedoria, me dá discernimento para cuidar da minha família, da minha casa, para administrar bem esse negócio que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Então, enquanto nós acharmos que nós temos capacidade, que somos muito inteligentes, que nós conhecemos a área que nós trabalhamos, que nós conhecemos o mercado, que nós somos independentes de Deus, que fé é fé, vida é vida, negócio é negócio, espiritual é espiritual, nada se comunica, nós nunca vamos atingir os nossos objetivos, porque os objetivos estão errados. Não é sabedoria, é outras coisas. Mas se eu tiver sabedoria, todo o resto vai prosperar. Sabedoria e discernimento é algo que nós precisamos pedir todos os dias. Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a enxergar, abre os meus olhos, abre a minha mente. Deus nitidamente estava com Salomão.
Olha a prosperidade que ele teve. Deus nitidamente estava com José. Deus claramente estava com Daniel. Homens que agradaram a Deus e receberam grande sabedoria. Por quê? Porque era claro nos resultados deles. Eles não tinham faculdade daquilo. Eles não tinham curso daquilo. E olha os administradores que José foi, o administrador que Daniel foi, ninguém tinha onde pegar. O Egito prosperou na mão de José. Olha os resultados de Salomão. Por quê? Porque eles tiveram sabedoria, porque eles temeram a Deus, mantiveram a sua integridade. E Deus favoreceu com tudo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Homens se destacaram diante de todos os sábios do tempo deles. Eles eram os primeiros em tudo, eles eram o número 1 em tudo. Eles receberam graça para ocupar áreas com grande habilidade. Então, se Deus se agradar de você, você vai receber essa graça, você recebe esse favor para ocupar posições, para atuar em áreas que humanamente não é para você. Nós já recebemos testemunhos de pessoas que eram diretoras de empresas grandes, que tinha até 6ª série, que aos olhos naturais, os cargos que ela teria, talvez fossem os primeiros lá da base, talvez ali de escritório, talvez da limpeza, da portaria, e ela estava lá entre os primeiros. Por quê? Porque ela teve fé. Ela não ficou assim, mas eu não tenho curso, eu não tenho faculdade, eu não terminei. O que eu vou fazer? Porque para entrar nessa empresa eu preciso estar nisso. Olha aí. Olha o resultado desses homens. Não fizeram curso de nada, não. Não estavam entre, eles eram o número 1 no seu tempo, em cada área deles. Então a sabedoria nos dá esse discernimento, essa coragem, para tomar as decisões certas, para ver, para acreditar que aquilo que não é comum vai se tornar comum na sua vida. Você crê nisso, sim ou não? Aquilo que você não se vê capaz hoje, Deus te dará graça. Você crê nisso, sim ou não? Você vai receber o favor, você vai ver dia após dia, como o Salomão. Você acha que ele pediu isso? Ele dormiu, não está escrito aqui? Ele viu que era um sonho, não é verdade? Ele acordou no outro dia, como mais um dia. Ele foi vivendo um dia após o outro, até que chegou uma oportunidade. Lembra daquela situação das 2 mulheres que estavam reclamando do mesmo filho? Sim? Então você recebe graça no seu dia a dia. Você vai lá, você está lutando, você está trabalhando, você está se esforçando, está sendo uma pessoa fiel naquilo que você tem que fazer. Você está se preparando, até que chega o dia de você ser chamado, de você provar que você tem capacidade para aquilo. Mesmo que não tive curso para isso, mas você tem espírito, você tem graça. Porque você imagina, o que vai fazer? Não tinha ratinho, não tinha teste de DNA, não tinha câmera, não tinha testemunha. Aí chega 2 mulheres falando lá que, esse filho é meu, não é filho, é meu, não é meu, não é meu. O que você faria? Fala a verdade, você teria tido a ideia do Salomão? E se ninguém falar nada, o soldado ia terminar o serviço. E aí? Mas ele teve segurança. E teve sabedoria. É? As 2 estão falando que é dele? Que é dela? É delas, o mesmo menino? Então tá bom. Pega uma espada. Aí todo mundo deve ficar naquela tensão, né? Meu Deus, o que o homem vai fazer? Vai matar todo mundo aqui. Corta aí, dá uma parte para cada uma. Não dá para ela. Opa, saiu a verdade. E eu estou falando assim, pode matar, pode cortar. A mãe, que é mãe, ela abre mão para não ver o filho sofrer. Olha aí, isso é sabedoria. Mas ele acordou no dia seguinte,
O mesmo Salomão, o mesmo menino inexperiente, que não sabia nem entrar nem sair. É assim. A gente pede, mas às vezes parece que não está acontecendo. Mas a gente continua pedindo, até que vai chegar o dia que você vai ser chamado, vai ser lembrado, vai poder exercitar, vai poder fazer isso, vai poder entrar numa situação. Aí você mostrou a sabedoria, vai estar lá todo mundo com a cabeça quente. Não, vamos fazer assim. Nossa, olha que inteligente. Não é inteligente não, é sabedoria mesmo. Então veja, aquilo que nós não nos sentimos capazes, Deus vai suprir. É o dia a dia do favor e do poder, da graça do Senhor. E é só que a sabedoria, ela não vem de graça, eu preciso perseguir. Eu preciso pedir. Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria para me liderar, os meus pensamentos, para eu parar de falar bobagem, pensar bobagem, sentir bobagem. Porque a liderança começa dentro. Eu quero administrar uma empresa de 1000 funcionários. Não, precisa liderar você mesmo, sua boca primeiro, sua disciplina primeiro, suas emoções primeiro. Então eu preciso de sabedoria, Senhor, sabedoria para me liderar, sabedoria para liderar a minha empresa, sabedoria para liderar a minha casa, para não ser tudo aquilo, bateu, levou, xingamento, bate porta, quem fala mais grosso, mais alto. Não, sabedoria, vou lidar com as coisas, vamos orar. Vamos parar por aí, vamos fazer assim, vamos agir dessa forma. Sabedoria nas finanças, para administrar, para não trocar os pés pelas mãos. Sabedoria. O filho está difícil, o casamento está difícil. Sabedoria. Uma área da minha vida, sabedoria. Mas está passando, sabedoria. Buscar sabedoria. Mas não sei, peça sabedoria. Mas como que eu ganho mais dinheiro? Como é que eu sou melhor na minha empresa? Com sabedoria, não com mais dinheiro, não com mais pessoas, mais network, mais contatos, não, com mais dependência de Deus. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Eu peço que você coloque a mão no seu coração, que você feche seus olhos, que você medite nessa mensagem que nós falamos. Tentamos aí abranger vários exemplos, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Que não seja algo distante, abstrato, Salomão. Não. Sabedoria. Começa em temer a Deus. Será que nós temos temido a Deus? Sabedoria para pedir a coisa certa. Pelo que nós temos pedido? Por carros, por dinheiro, por cargos ou por sabedoria? Por Deus. Temos agido com humildade. Senhor, eu não sou nada. Eu não tenho capacidade, Senhor, mas enquanto eu tiver aquela cabeça orgulhosa, eu sei da minha área, eu sei da minha vida, então não preciso de Deus. Eu já estou suprido. Então peça ajuda ao Senhor. Sabedoria é o princípio de tudo. Para fazer qualquer coisa, nós precisamos de sabedoria. Começar um negócio, preciso de sabedoria. Para fazer um projeto, preciso de sabedoria. Para cuidar de uma família, eu preciso de muita sabedoria. E a sabedoria, ela não vem com a idade. Ela vem com perseguir ela. O conselho da sabedoria: busque sabedoria. Olha só. Você quer um conselho? Continua buscando sabedoria. Então aquele problema que eu estou enfrentando só vai se resolver, adivinha, com sabedoria. Aquele problema que eu estou enfrentando no casamento, talvez, como que vai se resolver? Com mais gritos, mais ameaças? Não, com mais sabedoria. Então peça ajuda ao Senhor neste momento. E peça sabedoria, peça discernimento, peça visão, peça capacidade para ouvir a Deus. Senhor,
Quem pode administrar, cuidar desse teu grande povo? Quem pode governar se não tiver sabedoria? Salomão, o pedido de Salomão agradou a Deus, por você não ter pedido coisas materiais, coisas egoístas. Você vai receber aquilo que você pediu e tudo aquilo que você não pediu. Então, às vezes a gente pode reduzir, às vezes a gente está focado, dividido o nosso foco com tantas coisas. Vamos focar numa coisa só. Jesus nos ensina isso, só uma coisa importa. Eu vou buscar a sabedoria, eu vou buscar temer a Deus, eu vou buscar intimidade com o Senhor, eu vou buscar a capacidade de ouvir o Senhor, eu vou buscar sabedoria para administrar a minha mente, os meus pensamentos, eu vou buscar sabedoria para avançar, para crescer. Então peça inteligência espiritual. Peça inteligência, porque uma pessoa que não tem inteligência espiritual, ela não tem inteligência emocional. Logo, ela tem atitudes imaturas, tolas, ignorantes, autossabotadoras. Então peça visão, sabedoria para ter disciplina, sabedoria para ser uma pessoa equilibrada, sabedoria para ser uma pessoa que tem entendimento. Peça ajuda ao Senhor, fala para Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho, meu Deus, habilidades, eu não tenho tantas coisas, meu Pai, então me ajuda a suprir. Muitas vezes eu ainda tenho esse padrão errado, velho. Me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, abra minha mente, Senhor, abra minha mente, eu quero te agradar, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero te agradar, meu Pai, eu quero te agradar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu preciso do Senhor. Me ajuda, eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu sou apenas um menino. Eu não sei entrar nem sair, Senhor. Eu não sei fazer tantas coisas, Senhor. Me ajuda. Peça ajuda ao Senhor, Ele quer fazer na sua vida, mas nós precisamos pedir, nós precisamos persegui-lo. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu quero ter sabedoria, eu quero discernimento. O dia vai acabar, o dia vai começar e parece que vai ser a mesma coisa, mas quando eu estou no propósito certo, com a mente certa, vai chegar o dia do teste. E o Senhor vai me dar a capacidade, o Senhor vai me dar as palavras certas, as direções corretas, as palavras certas para aquele momento, a direção certa para aquele momento, a visão certa para aquele momento. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda a administrar, me ajuda a ter ideia, Senhor, me ajuda a cuidar disso, me ajuda, meu Pai, a tomar conta dessa questão, Senhor, me ajuda a ter uma saída para essa situação. Cada um de nós precisa de sabedoria para alguma área, precisa de uma direção para alguma área, e ninguém dá melhores conselhos do que Deus. Ninguém dá melhores conselhos do que Deus. Mas eu não sei. Claro, muitas vezes a gente não está focado, a gente está tão atribulado, mas a palavra fala. Não deixa de falar das palavras do livro dessa lei. Responda com a palavra, foca na palavra, pensa na palavra, responda com a palavra. Por isso que a gente não sabe muitas vezes o que fazer, que a gente está falando o que o outro falou, a gente está falando o que a gente ouviu, a gente só está esquecendo do que Deus falou. E se Deus falou, é o que vai valer, é o que vai acontecer. Mas enquanto a gente ficar deixando a palavra de Deus lá para depois, não, eu sei, eu não vou fazer nada. Eu peço que você ore pela sua mente, que você coloque as mãos na sua mente, na sua cabeça, e que você peça: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ajuda, me dá inteligência espiritual, Senhor, me dá inteligência espiritual, para que eu tenha inteligência emocional, Senhor, para que eu pare de trocar os pés pelas mãos, Senhor, eu pare de ficar dando murros em ponta de faca, eu paro de agir com tolice, eu pare de agir com imaturidade. Me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, me ajuda, abra minha mente, Senhor. Eu preciso do Senhor.
abençoa a sua mente, abençoa a sua vida. Eu peço, Senhor, me abre a mente, Senhor, me abençoa. Eu declaro visão, eu declaro sabedoria, eu declaro força, eu declaro coragem, eu declaro capacidade de enxergar as coisas, eu declaro sobre a minha vida capacidade de enxergar as coisas, eu declaro discernimento, eu declaro crescimento, eu declaro avanços poderosos na minha vida, eu declaro capacidade de administração, eu declaro sobre a minha vida capacidade de romper, capacidade de rompimentos, capacidade de ensinar, capacidade de liderar. Eu declaro sobre a minha vida, eu declaro vida, eu declaro força, eu declaro coragem, eu declaro ousadia, eu declaro esse crescimento. Eu creio no Senhor, meu Pai. Eu declaro agora disciplina, eu declaro equilíbrio, eu declaro entendimento, eu declaro vitórias, meu Pai, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. E eu peço que você estenda as mãos para a direção da sua empresa. Se você trouxe algum documento, alguma pasta, a lista de clientes, o material que você trabalha, eu peço que você abençoe isso, que você declare sobre isso, que você vai realmente progredir, avançar, evoluir, você vai prosperar. Todo mundo está falando negativo, mas você não é todo mundo está falando de problemas, mas você não é todo mundo, você tem Deus, você tem esperança, você tem o sangue do Cordeiro nas suas portas, que te guarda, te protege da morte, te protege dos prejuízos. Você tem a diferença, você tem o diadema, você tem a marca do Senhor na sua vida. Então abençoa os seus negócios, abençoa a sua empresa, abençoa os seus clientes, estenda as mãos, abençoa meu Pai, abençoa aquela empresa, eu abençoo os meus clientes, meu Pai, eu abençoo os meus funcionários, abençoa a sua equipe, abençoa o seu time, abençoa aquelas pessoas que estão lá. Mas o fulano é assim, é assado. Então, abençoa, declara sobre a vida dele, abençoa sobre a vida dele, e toma decisões. Se ele não der a resposta certa, toma as decisões, seja sábio, busque discernimento. Isso daqui está sendo uma cã, não, isso daqui, vou dar mais uma chance, vou ajudar, né? Vou apoiar, vou ser generoso, ou não, ou findou o tempo. É buscar discernimento, é buscar sabedoria, abençoa a obra das suas mãos, que onde você tocar, você vai ser abençoado. Abençoa os seus sonhos, seus projetos, que eles vão se materializar, que esse ano vai ser o melhor da sua vida, da sua história. Até então esse vai ser o melhor da sua vida, porque ano que vem vai superar esse ano e assim por diante, mas esse ano vai ser o melhor da sua vida até então. Declare isso. Tem gente que não tem nem coragem de abrir a boca, aí você está sabotando. Abre a sua boca e fala: esse já é o melhor ano da minha vida. O Senhor vai me dar ideias, o Senhor vai me abrir portas, o Senhor vai me dar condições, o Senhor vai me colocar nos lugares certos, o Senhor vai me colocar com as pessoas certas. Eu vou ser um canal de luz, um canal de bênção, de transformação naquele lugar. Abençoa, use a sua boca para declarar a coisa certa, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, meu Pai, e nós ligamos, nós concordamos, meu Pai, nós tomamos posse de vitórias, meu Pai, de um povo cheio de fé, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de vitórias, cheio de prosperidade, de avanços, de crescimento, meu Pai, de portas abertas. Levanta o nosso povo, Senhor, abre as portas para o nosso povo, levanta o nosso povo, Senhor, abençoa as empresas, abençoa os funcionários, abençoa os clientes, meu Pai, e o nosso povo seja o povo de Gósen, Senhor, que está no Egito, está tudo uma tragédia, mas naquele lugar, na vida do justo, não tem morte, não tem um cachorro latindo, não tem prejuízo, só tem bênção, prosperidade, paz, porque os caminhos do justo são caminhos de paz. Aquele que tem sabedoria, ele vive com caminhos de paz, porque ele não teme o futuro, ele não teme as decisões que ele tomou, porque ele fez com base na fé, com base na palavra. Então eu declaro, meu Deus, Eliaquins, eu declaro colunas poderosas, eu declaro homens e mulheres fortes,
corajosos, cheios do Espírito Santo, abençoados, poderosos, felizes, vitoriosos, pessoas que estão todos os dias dando condições para crescer, para avançar, para progredir, para ser luz em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um desses, meu Pai, as empresas, os negócios, os caminhos, as ideias, os projetos, meu Pai. Eu abençoo cada uma dessas vidas em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ver, meu Pai, ouvir, testemunhar grandes progressos, meu Pai, grande vitória, grandes testemunhos, grandes rompimentos, grandes soluções e resoluções na vida do seu povo, que esse, meu Pai, já é o melhor ano da vida do povo do Ministério Mudança de Vida. Eu declaro, nós concordamos, diga comigo, eu concordo, nós concordamos com a vitória do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos pela vida, por mais uma mensagem, por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, em nome do Senhor Jesus, amém.